O Grêmio tinha Calef e Brum como novidades. Para mim foi surpreendente. Não imaginava. Como dupla afinada, né? Sem dúvida. Em determinado momento dá uma briga, a gente soube, uma briga pública, né? E a saída do Calef. O que vocês acham que o Grêmio deve fazer? Colocar alguém experiente do lado do Brum, dar moral pro Brum. Porque vocês acham que isso teve relação com algumas dificuldades de crise do Grêmio, a diminuição da força do departamento de futebol? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que o Grêmio precisa de um departamento de futebol novo. Novo? Eu acho que o Brum não tem condições de chefiar o departamento de futebol. Para mim ficou muito claro na coletiva de anúncio dele que ele sequer falou. Ele foi apresentado pelo presidente e ele não se manifestou. Então, para mim, ele está ali mais para cumprir uma função institucional. A janela, que foi uma amostragem do trabalho que ele poderia trazer, para mim não foi boa. A condução em alguns momentos de crise posteriores à saída do Calef, não sei de que forma vocês veem, mas eu acho que também não foi bem conduzido. Por exemplo, o Grenal, a ida do Renato para o Rio, a forma que se deu isso após o jogo, acho que foi traumática. Eu não sei até que ponto isso afeta também relacionamento dentro do vestiário. Então eu acho que para o ano que vem o Grêmio precisa de um departamento de futebol que tenha mais força e que entregue mais respaldo para quem estiver comandando o clube, o time, e para reformular eventualmente o elenco. Teve um jogo que para mim é muito marcante do comportamento que o Grêmio vinha tendo nesse segundo semestre, que é aquela partida contra o Flamengo, contra o Corinthians, que nós fomos grotescamente prejudicados pela arbitragem. O juiz inclusive estava tendo o jogo do líder ontem. E o Grêmio, depois da partida, deu uma... O Grêmio não... Foi o Beto Guerra quem deu a entrevista. Uma entrevista muito, muito tranquila, por um momento que pedia uma entrevista absolutamente sanguínea, uma resposta para o torcedor. A gente sabe como é complicada a CBF, a gente sabe como é complicada a questão da arbitragem, a gente sabe como é ruim a arbitragem brasileira, mas naquele momento faltou uma entrevista mais sanguínea. O torcedor precisava daquilo naquele momento e a diretoria não foi capaz de fazer isso naquele momento. Pode ser que o Bruno está, de certa forma, começando na função e quem tem que fazer isso é o vice de futebol, não é o presidente do clube. Depois é o presidente do clube que vai negociar na CBF, não pode ser ele que vai dar murro neles através do microfone após uma partida. Então isso é algo que acho bem simbólico da apatia do Grêmio nesse segundo semestre. Por outro lado, nós temos uma crítica, se faz há tempos no Grêmio, da necessidade que nós temos de formar novos dirigentes, da necessidade que nós temos de formar novos quadros, e só há uma maneira de fazer isso, é ganhando experiência. Então, esse segundo semestre vai ser uma bela escola para o Brum, agora que ele está à frente do departamento de futebol. Os dois, tanto o Calef quanto o Brum, faziam parte do núcleo duro do Beto Guerra desde o início da campanha, então o fato deles terem estado à frente do departamento de futebol, que é o departamento central do Grêmio. Para ti, Bruno, não foi surpresa, então o Guerra entregar para os dois? Não, porque o Beto Guerra, ele montou, quando surge a ideia da candidatura dele, ele montou um núcleo duro no entorno dele, corretamente, gente que ele confia, gente que confiava nele, e César, tu sabes muito bem como é que funciona, é gente que impulsionou ele também, porque tem que ter um detalhe, um ingrediente de loucura para concorrer à presidência do Grêmio pela transformação pessoal que isso acarreta. O Beto Guerra é um advogado, enfim, então é um profissional liberal, tem toda uma... Claro que isso dá muita projeção, mas isso também traz muito prejuízo do ponto de vista familiar e pessoal. Então o Beto Guerra se cercou muito bem, conduziu isso muito bem, e o Beto Guerra é um sujeito que ganhou experiência assim no Grêmio. Ele começou secundando o Meira no departamento de futebol lá em 2010. Começou no jurídico antes. Começou no jurídico. Primeiro no futebol, só no jurídico ele estava lá. Ele foi sempre. Eu trabalhei com ele no departamento jurídico. Isso. Então na gestão do Duda. Então ele foi granjeando participações em departamentos distintos, mas especialmente no futebol. Ele começou secundando o Meira, depois ele vai à frente. Ele teve boas participações, não ganhou nenhum grande título. De verdade, ele não ganhou nenhum grande título como vice de futebol. Inclusive, talvez entre os vice de futebol do Grêmio, dos vice-presidentes de futebol que chegaram à presidência, ele talvez seja um dos únicos que não tinha sido campeão, que não vinha com a grande conquista. Um título relevante. Um título relevante. Né? Ele tinha sido campeão gaúcho. Mas, enfim, ele ganhou essa experiência ocupando funções dentro do Grêmio. Acho que o Duda também, né? E
O Duda é uma eleição, um capítulo à parte do Grêmio. Não, mas o Duda, 2008. mas o Duda também, eu acho que não chegou a ganhar como vice-presidente. E o Duda, mas aquela eleição de Acho que 2000, nem como presidente. aquela eleição de Mas 2000, o Não, Duda, sim, mas eu o digo Duda como não foi o vice-presidente de futebol que chega, né? Mas ele Sim. foi vice de futebol antes da eleição dele ou depois? Eu acho que ele foi depois. Não, o Duda foi naquele, junto com o Herman. junto com o Herman em 98. Na gestão Cacalo. 97 98. Mas Herman, se não me engano, acho que o Herman e Cacaio o- junto, né? O Não, Mainelli junto, né? César Pacheco. O Pacheco, não, mas o Pacheco era o O Pacheco vice-presidente, tava com ele era o Herman. diretor, Isso. né? Eu acho que é isso. Mas para concluir Eram meu três, raciocínio, só não me César, lembro só quem era para o dizer o seguinte, acho que o Bruno tem que realmente assumir o departamento de futebol. Depois do jogo tem que dar entrevista. O vice de futebol tem que falar, a torcida quer ouvir o vice de futebol falar. O vice de futebol Isso é tem que dar cultura entrevista nossa, depois do né? jogo. Isso é uma cultura nossa. Eu já ouvi, outra vez eu ouvi uns jornalistas do norte do país reclamando, não existe se ouvir dirigente. Aqui sim, para nós a nossa tem. cultura. Tem que falar, o vice Nossa tem que cultura. falar. A torcida, o associado está esperando que alguém vá lá e fale. Traduza aquilo que ele está sentindo. A gente depois foi do criado, jogo. a gente foi criado Mas no assim. começo do ano ele falava bastante. Mais o Calef, né? Mais o Mas Calef. o Bruno falava também. Não, o Calef em determinado momento eles criaram espaço, mas eu acho que o Calef naturalmente Calef teve mais ocupou o visibilidade. espaço. Ele ocupou o espaço. Exatamente. Ele soube ocupar o espaço e representar a figura institucional do vice de futebol. Aonde eu ia chegar? Eu acho assim, a gente não pode também ficar crucificando quem abnegadamente se dedica ao Grêmio, como o Brum, como o Beto, como vários gremistas, tu próprio, César, todo mundo tá lá abnegadamente. Só que eu acredito que a escola ela tem que se fazer por degraus, por fases. Eu acho que o Brum pode ser um bom dirigente, mas não para estar à frente de uma vice-presidência. Eu acho que ele não tem essa relevância, não que ele não queira, não que ele não tenha a vontade, eu acho que ele não tem ainda a experiência de ter essa... Ele não tem o peso ainda que o cargo exige. Não tem o peso que o cargo exige, aquilo que vocês falaram aqui, que agora o Thiago falou, de a gente, sei lá, os caras metem a mão na gente, tem que ter um dirigente lá e bater, como era o Cacalo, muitas vezes que a gente viu o Mas esse Cacalo, não vai ter igual. entendeu? Mas Não da vai, forma correta, né, mas é Thiago? um paradigma, né, Thiago? É um paradigma, né? É um paradigma. O grande problema é o seguinte, o Thiago foi feliz em dizer que o Grêmio foi muito passivo depois do jogo contra o Corinthians. Em compensação, no jogo contra o Palmeiras, o Brum foi descontrolado. Ele partiu para agressão contra o treinador do Palmeiras. Cara, eu quero um dirigente sanguíneo, Mas dá eu quero. vontade, né? Mas aquilo Aquele eu quero. cara é irritante. Mas Mas aquilo ali foi porque Mas não ele tava pode. pressionado Mas não porque ele não pode. fez contra o Corinthians, pois entendeu? é, mas... Aí onde eu quero chegar, nós tínhamos um dirigente E aí ele seguiu sem na entrevista. que eu acho que ele estava indo muito bem, que é o Calef. Eu acho que o Calef foi muito bem no tempo que ele teve, pouco tempo, mas foi um pouco tempo de muita qualidade. E eu conheci o Calef nas eleições do Grêmio. Eu estava fazendo a parte jurídica junto com outros colegas do Odorico e ele fazia a parte jurídica por parte do Beto Guerra. E em alguns momentos, em algumas rádios, nós chegamos a nos cruzar, sempre com muito respeito, muita classe, mas de forma aguerrida os dois, querendo fazer valer os seus interesses, das suas chapas, e eu acho que ele levou isso para dentro do Grêmio. E se tu pegar, esse é um perfil que tu tem que ter como dirigente, eu acho, que se tu tá à frente da instituição. É defender a instituição, ter um pouquinho mais de sangue quente, e eu acho que o Bruno não tem esse perfil. Não é que ele é incompetente, ele só não tem o perfil, que são coisas... Só que ele só vai conquistar isso estando na função. Não, talvez ficou ele 6 nunca meses como conquista. vice do Calef. Tu acha que Talvez ele ele deveria, nunca conquiste, Beto, Thiago. dentro disso, tu acha que ele deveria... porque eu acho que tem uma ponderação aí que o Schumacher faz, que é a relação de já chegar no topo da pirâmide, né? Porque Exato. a vice-presidência é o topo. Tu não vê problema nisso. Ele esteve 6 meses como vice do vice do como Calef, diretor. e agora é a vez dele. E tem um ponto central. Tá? Eu acho que não é problema também tá eventualmente no topo. O ponto é, ele não vestiu ainda a camisa do vice de futebol. Tá na hora de fazer isso. Tá.